Paysandu e Remo fazem hoje o último clássico do ano e também o último dessa série de 4 repais seguidos, né? E hoje tá valendo taça, meu irmão. Quem é favorito para ser campeão do Parazão 2024? Papão vai confirmar o título ou o Leão vai correr atrás e virar essa parada aí? Vamos ver como é que esses times chegam para a final de hoje e falar sobre a polêmica de arbitragem também, né? Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, sou um cara apaixonado por futebol exatamente igual você. Estamos aqui para falar sobre a final do Campeonato Paraense, um vídeo exclusivo sobre a final desse campeonato que é gigante. E eu tô aqui pedindo para você humildemente se inscrever aqui no canal para ajudar a gente a crescer e a levar o futebol do norte para todo o Brasil. Aqui no Torcedorismo a gente fala sobre futebol brasileiro, então estamos em busca dos 43 mil inscritos. Se inscreve e deixa sua curtida se você tá animado para essa final de hoje, tá? Vamos falar hoje sobre Remo e Paysandu às 17 horas, horário de Brasília. Este é o repá de número 775 da história. É o clássico mais jogado de todo o mundo. Simplesmente gigantesco esse clássico, né? Rapaziada, vamos começar primeiro falando dessa polêmica de arbitragem que resultou do primeiro jogo da final, né? O Remo entrou ali com um pedido de suspensão, né? Erro de direito na partida, um bololô danado, disse que o VAR interveio ali na arbitragem do jogo de forma ilegal, né? Ou seja, o árbitro recebeu informações do VAR que não deveria receber, o Remo alega isso, entrou com uma ação ali no tribunal, né? Só que no TJDPA, né? Que no caso é o Tribunal de Justiça Desportiva do Pará. Só que ali eles concederam sim uma liminar, dizendo que não iriam homologar o resultado da primeira partida, mas logo depois o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, né? O José Perdiz, ele suspendeu a medida liminar que estava impugnando esse jogo de ida, né? E acabou com a história do TJD do Pará, né? Que tinha sim dado ganho de causa ao time azulino, mas aí o STJD atendeu um recurso do Paysandu que solicitou a decisão aí de uma liminar, cassando a liminar aí do TJD do Pará. Então, tudo nos trinques, quem levar a taça hoje será o campeão paraense, beleza? No primeiro jogo, os bicolores levaram a melhor sobre aí o time do Remo, né? Sobre os azulinos. O Paysandu venceu por 2-0 aquela partida, o jogo de ida, e agora depende só de um empate, né? Pode empatar esse jogo ou até perder por um gol de diferença, que é o grande campeão. Se perder por 2 gols de diferença, ainda haverá a possibilidade de ser campeão nos pênaltis. Mas se o Paysandu conseguir vencer esse jogo ou empatar esse jogo, né? Se ele não perder, ele vai ser campeão paraense invicto, tá? Vai ser invicto, não perdeu nenhum jogo nesse campeonato. Já o Remo, como eu falei, vai precisar pelo menos vencer de 2-0 para tentar levar os pênaltis, por 2-0 para tentar levar os pênaltis, ou vencer por 3 gols de diferença para levar a taça de uma vez só, né? Então, o Paysandu está vivendo um excelente momento, né, nessa temporada, né? Nesse momento está 7 jogos sem perder, inclusive não perdeu nenhuma vez para o Remo nesse momento, né? Nessa temporada, foram 4 jogos entre eles, esse será o 5º. Tivemos 3 empates e uma vitória do Paysandu, que foi justamente no primeiro jogo da final, né? Então, o Paysandu hoje está indo em busca do seu título de número 50 na história. O Papão, que não vence desde 2021, tá seco para levantar essa taça aí e, como eu falei, pode ser de forma invicta caso não perca hoje, né? Então, o Paysandu tentando botar o seu título de número 50 na sua prateleira, né? Então, o time do Remo, cara, tá tentando voltar a ser campeão paraense. Já conseguiu ser campeão em 2022, né? Não foi em 2023, perdeu a final ali pro Águia de Marabá. Tá tentando a sua taça de número 48, a 48ª taça, enquanto o Paysandu tá tentando a 50ª, o Remo tá tentando a 48ª. Ou seja, nesse momento, Remo tem 47, Paysandu tem 49, os dois estão muito próximos, né? Então o Remo precisa ganhar isso para tentar igualar o Paysandu, e o Paysandu precisa ganhar para já botar uma distância um pouco maior, né? Seriam 3 títulos de distância se o Paysandu conquistar essa taça hoje, né? Então,
o time do Paysandu está tentando conquistar outro título para o seu técnico, Hélio dos Anjos, que já foi campeão também paraense com o time do Paysandu, né? Já foi. Só que para esse jogo de hoje o Papão deve ter 2 desfalques muito importantes, né? O Leandro Vilela, que foi expulso no jogo de ida, no Repá, tá fora do jogo, mas um grande desfalque pode ser Lucas Maia, né? Ele não deve jogar, ele que se lesionou no Repá da Copa Verde aí, que rendeu a classificação à final da Copa Verde, e não deve ter condições de jogo hoje, tá? Grande desfalque, é um dos melhores jogadores do Paysandu, com certeza o Lucas Maia é um dos mais regulares do time nessa temporada, né? Então, deve entrar no lugar dele o Carlão ali na zaga e o Val Soares deve entrar no meio de campo para suprir ali a falta do Leandro Vilela, né? Então essas devem ser as novidades do Paysandu para a partida de hoje. O Matheus Nogueira deve voltar ao gol, né? Ele que deu lugar ao Diogo Silva na Copa Verde na última quarta-feira. Deve voltar ao gol agora o Matheus Nogueira, o Diogo Silva, que foi o grande herói da classificação, né? No resto ali, o time deve ser o mesmo que jogou os últimos 2 repás, né? Então deve entrar ali com o Diogo Silva, Edilson, Wanderson, Carlão no lugar do Lucas Maia e Brian Borges, João Vieira, Val Soares ou Gabriel Bispo, né? A gente tem essa dúvida aí. Robinho ou Biel, deve ser o Robinho começando essa partida, Edinho, Jean Dias e Nicolas, tá? Do lado do Remo, o Remo vai tentar reverter essa vantagem que está muito complicada e conquistar o primeiro título do Morínigo, né? O primeiro título do Morínigo no comando do Remo, e tem 2 ausências certas, tá, para o time, né? O Natan e Paulinho Curuá, que foram expulsos no jogo da ida, teve aquela confusão toda, né? Como vocês sabem, rendeu algumas expulsões aquela partida, então Natan e Paulinho Curuá estão fora do jogo de hoje. Paulinho, realmente, Curuá é um desfalque importante para esse time do Remo, né? Deve entrar o Raimar e o Janderson na vaga deles, respectivamente, né? Então, o Morínigo, que ainda não pode contar com o Líger, também o zagueirão Líger não vai ter condições de jogar essa partida ainda, e ele está em dúvida se ele coloca ali ou o Ribamar ou o Ítalo, né? Aquela dúvida de sempre, né? Mas ele deve seguir com o Ribamar, essa é a minha opinião, não é informação, é a minha opinião. Então ele entraria ali com Pedro Vitor, né? Ribamar, Kelvin e Marco Antônio, fechando ali o quarteto ofensivo ali, né? E Filipinho e Silas correndo ali por fora para tentar essas vagas também, mas acredito que deva ser ali mesmo Kelvin, Marco Antônio, Ribamar, né? O trio ofensivo. O Remo deve entrar com Marcelo Rangel, Thales, Ícaro, Bruno Bispo e Raimar, Janderson, Pavani, Matheus Anjos, Kelvin, Marco Antônio e o Ribamar, como eu falei. Cara, para a partida de hoje o árbitro vem muito, muito pressionado, né? Diante das reclamações do Remo na primeira partida, toda aquela treta que rolou, confusão, e aí teve até confusão no tribunal, foram para fora do tribunal. Então, a Federação Paraense chamou um árbitro de fora, o Paulo César Zanovelli, árbitro FIFA, né? Ele é do quadro de Minas Gerais. Ele que vai apitar essa partida de hoje sob muita pressão, né? Vai ter que realmente ali fazer uma arbitragem sem erros nenhum erro, porque senão, meu irmão, um time ou outro vai cair em cima dele, né? Então, cara, para esse jogo de hoje, a gente pode esperar um Remo ofensivo desde o início. Só tem isso para fazer, o Remo precisa tirar 2 gols de diferença. Então o Remo provavelmente vai começar em cima do Paysandu. A gente viu nos jogos anteriores, né? Principalmente no último jogo, em que foi muito equilibrado pela Copa Verde, né? Ambos os times jogaram bem, ambos os times criaram chances e perderam chances. Foi 1-1 o jogo da Copa Verde, foi o jogo mais equilibrado dessa série até agora, na minha opinião. Então, eu acredito que o time do Remo esteja começando a entender como é que joga esse time do Paysandu. Hélio dos Anjos talvez venha com uma surpresa ou outra. É um time que eu espero que... É um time que gosta de jogar com a bola, então eu não espero que o time do Paysandu fique o tempo todo atrás ali para tentar segurar um empate, para tentar segurar uma possível derrota por 1-0, né? Não acredito que esse seja o que o Paysandu vem de estratégia. Acredito que vai tentar jogar assim, óbvio que de repente explorando um desespero ou outro do Remo, né? Um ataque com muitas pessoas e o Paysandu encaixando um contra-ataque. Afinal de contas, eu espero que o Remo sim tenha mais posse de bola ofensiva do que o Paysandu nesse jogo, pela necessidade do placar. Mas justamente por isso, né? O Remo vai precisar se expor demais nessa partida, não é como as outras, né? O primeiro jogo da Copa Verde era o primeiro jogo da Copa Verde, não tinha nada. O segundo jogo da final, o primeiro jogo da final também não tinha rolado nada ainda, então era um jogo que nenhum dos 2 times precisava se expor. O segundo jogo da Copa Verde estava empatado, também ninguém precisava se expor. Esse aqui é o diferente.
O Remo precisa se expor. Então, para mim, cara, o time do Paysandu é mais técnico que o time do Remo. Vai depender ali quem tiver mais possibilidade física, né, nesse jogo. Afinal de contas, são jogos exaustivos que os dois times estão vindo, né? 3 clássicos consecutivos. Vamos ver ali quem é que vai ter mais gás na reta final. A gente percebe que quando o Hélio dos Anjos troca 3, 4 jogadores, o Paysandu geralmente mantém ali o seu jeito de jogar, a sua forma técnica, não cai muito, diferentemente do Remo. Então acredito que o Paysandu seja o favorito para ganhar o jogo de hoje, para levantar essa taça. Vou dar 3 raios para o Papão, 2 raios para o Leão, mas vai ser uma final impressionante. Acredito que o Remo vai pressionar desde o início do primeiro tempo. Se o Remo faz um gol cedo, aí essa final muda, né? Muda de figura. Mas se o Paysandu conseguir começar a cozinhar o jogo, de repente abrir o placar ali em algum momento da partida, aí mata de vez o título. Então assim será o jogo de hoje. Se você vai, né, ingressos esgotados para a torcida do Paysandu, a torcida do Remo tá comprando aí também. Se você vai nesse jogo, já sabe, filma lá a festa da sua torcida, posta nos stories no seu Instagram e me marca, que eu vou repostar a festa das duas torcidas, tá? Quem me marcar, eu tô repostando. Se você for comemorar o título do seu time também, bota lá na rua você comemorando lá o título do seu time, que eu vou repostar também festa do campeão hoje, tá? Muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo aqui comigo. Cara, se você tá até aqui e não tá inscrito ainda, dá uma conferida aí, clica no botão inscreva-se para fazer parte do nosso time. Tá vindo Série B por aí, começa semana que vem. A Série C vai começar também, vou cobrir as duas. Já tô cobrindo Série A aqui no canal, então, cara, se inscreve para fazer parte do nosso time. Mais tarde tem vídeo do campeão depois do jogo, então ativa o sininho aí para receber esse vídeo primeiro. Até ele, tamo junto, valeu e falou!